Você que está buscando uma gravidez e não está conseguindo, hoje vou te falar quais são os 5 principais motivos que pode estar te atrapalhando a engravidar. Eu sou o Dr. Felipe Canavez, ginecologista, especialista em reprodução assistida. O primeiro motivo que você pode estar tendo dificuldade em engravidar é a avaliação da parte ovulatória. Para a gente entender se a paciente está ovulando, não está ovulando, como está ocorrendo a ovulação, a primeira coisa é prestar atenção de como está ocorrendo a menstruação. Mulheres que menstruam de forma regular tendem a estar ovulando, principalmente se elas têm aquele muco cervical, aquele muco que sai pela vagina na fase, no meio do ciclo, que é normalmente a fase que ela está no período fértil. Isso é um sinal de ovulação. Agora, mulheres que não menstruam de forma regular, a gente não sabe se ela está ovulando e quando ela está ovulando. Outro lado também, que é super importante, é a gente solicitar alguns exames hormonais, que a gente vai entender também se esses hormônios estão bem equilibrados. Então, hormônios que são produzidos na hipófise, como o FSH, o LH, hormônios do próprio ovário, como estrogênio e progesterona, hormônio da tireoide, o hormônio também prolactina, todos esses hormônios têm que estar equilibrados para a ovulação ocorrer de forma natural. A segunda causa mais frequente que atrapalha as mulheres a engravidar são quando existem algumas alterações nas trompas. A ideia é, nós precisamos que as trompas estejam boas, que estejam pérvias, para que o espermatozoide consiga chegar no óvulo. Se a gente tem alguma dificuldade na trompa, pode ser que o espermatozoide não consiga encontrar no óvulo, ou pior, pode ser que o espermatozoide encontre com o óvulo, fertiliza, mas aí a gravidez fica na trompa, causa uma gravidez tubária, uma gravidez ectópica. Qual o principal exame para a gente avaliar isso? Isso se chama esterossalpingografia. É um exame com nome grande, muitos pacientes ficam com medo desse exame, porque antigamente esse exame, os pacientes reclamavam bastante dor, bastante incômodo, mas hoje existem formas mais modernas de fazer esse exame, então as mulheres não deveriam ter mais medo, mais preocupação com esse exame, mas ele é fundamental. Quais são as principais causas, quais os principais motivos que fazem com que a gente tenha algum tipo de dano nas trompas? Principal, a doença endometriose, essa doença tão frequente, tão comum. Ela causa algumas alterações inflamatórias que pode causar algumas aderências na pelve e as trompas ficarem distorcidas, muitas vezes as trompas ficam entupidas. Outro fator muito importante também que pode ser traumático para as trompas é caso de infecções pélvicas prévias, principalmente causadas por doenças sexualmente transmissíveis, principalmente o gonococo e a clamídia. Então existem formas da gente solicitar exames de sangue que a gente consegue avaliar se essa mulher já teve essa infecção no passado, principalmente o teste de anticorpos para clamídia. Significa que, se ela já teve essa infecção por clamídia, pode ser que ela tenha algum tipo de dano na trompa, mesmo que as trompas não estejam obstruídas no exame de esterossalpingografia, mas simplesmente o fato de já ter tido esse tipo de infecção pode causar alguma dificuldade para engravidar. O terceiro motivo que eu queria falar são das causas uterinas. Alterações no útero, como malformações uterinas, presença de miomas, presença de pólipos, também podem atrapalhar a engravidar. Então existem alguns exames que a gente pode lançar mão para entender melhor essa parte. O ultrassom, principalmente o ultrassom transvaginal, vai avaliar melhor essa característica, essa anatomia do útero. Consegue avaliar muito bem a presença de miomas e até às vezes a presença de pólipos. Quando existem distorções importantes do útero, principalmente miomas muito grandes, é necessário não só o ultrassom transvaginal, mas a ressonância nuclear magnética de pelve. Talvez esse seja o principal exame de imagem que a gente consiga avaliar melhor a anatomia do útero. Outro exame específico para avaliar de forma mais detalhada o útero é aquele exame de videohisteroscopia. É aquela microcâmera que entra pela vagina, pelo colo, por dentro do útero e vai avaliar de forma mais detalhada a cavidade uterina, a superfície endometrial, aquele tecido chamado endométrio, que é o tecido que recobre o útero por dentro. A histeroscopia tem uma vantagem de, além de avaliar a parte de imagem, ela consegue também fazer biópsias. Então a gente consegue também entender se existe alguma inflamação que não está sendo bem vista no exame de imagem, como também a gente pode fazer biópsias no útero, né, desse tecido dentro do útero do endométrio, para fazer uma avaliação imunológica, para ver se existe um fator imunológico dentro do útero que pode estar impactando a chance de engravidar. O quarto motivo que eu queria falar com vocês é sobre o estilo de vida relacionado à fertilidade. Não é menos importante do que o fator ovulatório, que as trompas, que o útero, porque o estilo de vida vai estar relacionado com a qualidade do óvulo, o estilo de vida vai estar relacionado com as inflamações que ocorrem no nosso corpo. Se uma paciente, se uma mulher tem uma alimentação ruim, com excesso de gordura saturada, de alimentos processados, de açúcar, provavelmente ela vai passar por um processo inflamatório no corpo dela.
Esse processo inflamatório ele atrapalha a qualidade do óvulo, ele atrapalha a motilidade da trompa, atrapalha o processo de implantação. Alterações como também a falta de atividade física, o sedentarismo, também têm um impacto importante na fertilidade. O quinto e último item que eu queria comentar para vocês, que também atrapalha muito engravidar, é a própria falta de conhecimento que as mulheres têm do seu próprio corpo, da sua própria fertilidade. O corpo dá sinais, como eu disse, que tudo está funcionando bem. Menstruação de forma regular, muco na época do período fértil, e às vezes também dá sinal que nada está funcionando bem. A falta de menstruação, a menstruação irregular, não ter muco, ter dor para ter relação sexual, vários outros sintomas. Mas nem sempre isso é fácil de perceber. Nem sempre o corpo vai falar tudo o que está acontecendo. Por isso nós criamos o check-up da fertilidade, que nada mais é do que um relatório completo, personalizado, a respeito de todos os fatores que possam impactar a sua fertilidade, como também orientações claras de como você deve proceder para preservar a sua fertilidade. O check-up ele é dividido em 3 partes. Primeiro, você entra em contato com a nossa equipe, vai receber um questionário com várias perguntas importantes a respeito da sua história pregressa, história patológica, histórias familiares, como também a solicitação de alguns exames. Após receber todas as respostas do questionário que foi enviado, como também os resultados dos exames hormonais, os exames laboratoriais, os exames de sangue, nós vamos te enviar um relatório. Esse relatório vai ter todas as informações que são importantes, que têm impacto na sua fertilidade. Ele foi construído baseado em todas as histórias, tudo que a gente recebeu de informação, como também o resultado dos exames. Vai aparecer algo que não estava muito claro. Por exemplo, tem muitas pacientes que têm risco de ter endometriose e não estava claramente, ela não tinha sintomas claros para isso e o check-up vai avaliar. Vai aparecer também pacientes que têm maior chance de ter algumas doenças infecciosas que a gente vai solicitar também nos exames de sangue. Então, a ideia é encontrar fatores que possam atrapalhar você a engravidar no futuro. Na última fase do check-up, é realizada uma consulta online onde você tem a oportunidade de tirar todas as dúvidas a respeito do relatório que foi enviado, como também entender melhor sobre a recomendação que nós damos para você a respeito da sua fertilidade. Então, resumindo, os 5 fatores que podem impactar, que podem atrapalhar a sua fertilidade, está relacionado aos fatores hormonais ovulatórios, os fatores de problema nas trompas, os fatores uterinos, a questão dos hábitos de vida, como também a falta de conhecimento da sua própria fertilidade. Se você gostaria de saber mais sobre fertilidade e saúde reprodutiva, se inscreve aqui no canal.